Bom, vamos dar agora início à nossa palestra de hoje com o nosso amigo Fábio, o voluntário do Amor Exigente em Serra Negra. O Fábio também é o coordenador regional lá da Regional Serra Negra e foi também o presidente do Congresso do Amor Exigente do ano passado. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui pela primeira vez em Belo Horizonte. Para nós, né, para mim, para a Adriana e para o Pedro, uma alegria maior ainda, porque Minas Gerais, ela é reconhecida pelas montanhas, pela comida boa, pelo ar puro, não é? Pela gastronomia, né? Mas esqueceram de dizer que o melhor de Minas Gerais é o mineiro. Vocês são fantásticos, como pessoas que recebem quem vem de fora. Foi uma surpresa enorme para nós, porque nós fomos tão bem, nós estamos aqui desde sexta-feira, não é? E a gente foi em tantos lugares, e em todos eles, não é? O mineiro nos cumprimenta com um sorriso e começa a conversar com a gente, parece que a gente já é amigo há muitos anos, não é? Então isso foi muito legal, foi muito gostoso mesmo. Então eu queria deixar, não é, essa mensagem para vocês, que o melhor de Minas são vocês, é o povo dessa região, que encanta pela simplicidade e pelo carinho com que trata quem vem de fora, tá? Para quem não me conhece, não é? A Ana Lúcia já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, não é? Meu nome é Fábio Magalhães da Silva, eu estou como coordenador da Regional Serra Negra de Amor Exigente, sou um voluntário de Amor Exigente, sou um dependente químico, que me encontro em recuperação só por hoje, há 27 anos. E há 27 anos eu trabalho para não voltar a usar droga. Na realidade, esse é o ponto mais importante. Pode parecer, e claro que isso é uma verdade, não é? A partir do momento em que a gente se prontifica a se voluntariar para alguma causa, a gente pensa sempre em ajudar o próximo. Só que o próximo mais próximo de mim sou eu mesmo. Meu ouvido está mais perto da minha boca. Então, todas as vezes em que eu falo, eu lembro de quem eu sou. E não é para lembrar apenas das coisas ruins que um dependente químico passa na adicção ativa, não é? Mas lembrar e poder dizer para cada um de nós que é possível, sim, viver uma vida íntegra, honesta, verdadeira, com interesses, com vontades, com atitudes positivas, não é? Porque muita gente fica assim, eu parei de usar droga, e aí? Não é? Como é que é a vida? Como é que é a vida após as drogas? Eu vou dizer para você que não é fácil, não. E se eu estiver dizendo para você que é uma mil maravilhas, eu vou estar mentindo. Porque antes, quando eu usava droga, eu me anestesiava com o uso. Então, os problemas não chegavam até a minha consciência. Eles eram amenizados por uma substância química que me impedia de enxergar a gravidade daquilo que eu estava vivendo, daquele momento. Hoje, não. Hoje, é a verdade. Se eu erro, eu erro. Se eu tomo uma atitude prejudicial a mim ou a alguém, eu tenho que ter a hombridade de assumir a responsabilidade e corrigir meu erro. E se precisar pagar por ele, pagar. Porque é isso que faz crescer.
Porque é isso que fez com que a maioria de vocês que estão aqui tivessem, por mais dificuldade que tivessem tido na vida, fizeram de vocês pessoas dignas, honestas, verdadeiras, sinceras, lutadoras, que construíram com muito esforço, com muito sacrifício, tudo que vocês têm hoje. Não somente material, como espiritual, como moral, como, não é? Como aquilo que realmente é o mais importante para a vida de vocês. E nós, por um problema, que alguns de nós nascemos com a predisposição ao uso de álcool e de drogas, nós encontramos nas drogas, muitas vezes, uma maneira de fugir da nossa responsabilidade, de não crescermos como pessoas, de não assumirmos um papel que cabia a nós assumirmos. E a sobriedade, ela não se conquista a partir do momento em que eu parei de usar droga. A sobriedade leva anos para se conquistar. Quantos anos, Fábio? Não sei. Talvez a vida toda. Talvez eu terei que lutar a vida toda para conseguir chegar no fim da minha vida e ter alcançado a sobriedade. Porque nenhum de nós aqui ainda a tem por completo. Porque nenhum de nós aqui somos perfeitos. Porque a sobriedade, ela está muito, muito ligada a uma coisa que o ser humano ainda está longe, que é a perfeição. E a perfeição significa o quê? Eu lutar contra todas as barreiras que me fazem ser uma pessoa menor. E somente alcançarão a perfeição aqueles que lutaram a vida toda para ser uma pessoa melhor. Para ir embora desse mundo melhor do que chegou. Porque quem de nós aqui não teve que enfrentar a si mesmo em uma série de dificuldades e vencê-las para crescer como ser humano? Quem de nós não teve um defeito, uma dificuldade que incomodava, que impedia de enxergar a vida de uma maneira um pouco mais bonita, e teve que lutar muito para conquistar essa vitória pessoal e alcançar ser uma pessoa melhor, para sentir o valor que a vida tem. Então essa luta, ela não para porque eu parei de usar droga. Ela não termina, melhor dizendo, porque eu parei de usar droga. Foi apenas uma etapa. Talvez a etapa mais fácil. Porque a etapa mais difícil é combater a mim mesmo. É combater a minha parte moral. Aquilo que um dependente químico mais perde com o uso de drogas. A moral, a dignidade, o caráter, o amor próprio. É tudo, absolutamente tudo, trocado por algum tipo de substância que vá aliviar ou diminuir por um pouquinho, por um curto espaço de tempo, a sensação ruim de ser quem eu sou, ou de estar quem eu estou, melhor dizendo. Porque ninguém é. A gente está. Porque se eu me colocar como eu sou, eu nunca saio daquilo. Mas se eu me colocar como estou, eu começo a descobrir que eu posso amanhã não estar mais. Minha mãe, um dia,
ela disse assim, numa reunião familiar, não é? Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho 4 filhos. Os 4 estudaram na mesma escola, tiveram a mesma educação, a mesma formação religiosa, tiveram tudo exatamente igual. Eu não sei por que 3 deu certo e um nasceu essa porcaria. Essa porcaria estava eu. Porque naquele momento eu não conseguia ser uma pessoa melhor. Se eu tivesse colocado isso na minha cabeça e levado isso como uma verdade absoluta, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Talvez hoje aquela porcaria já não estaria mais aqui. Ou se estivesse, não estaria tendo a alegria de dividir com vocês esses momentos que me tiraram 500 quilômetros longe da minha casa, para me dar a alegria e o prazer que droga nenhuma foi capaz de me dar, de ser útil, de servir, de não ser exemplo para ninguém, mas de poder levar uma mensagem de força, de fé e de esperança para cada mãe aqui. Que assim como a minha, um dia, se num dia se pensou, por que esse menino nasceu essa porcaria? Para levar para você aquilo que ninguém levou para minha mãe, a esperança de ver o filho em recuperação. A esperança de ver seu filho produzindo, sendo útil, trabalhando, lutando, construindo a família dele, pagando suas contas, passando sim por uma série de dificuldades, assim como vocês passaram, mas que alegria será o dia em que você, mãe, olhar para o teu filho e ver que ele superou as drogas, e que ele se tornou uma pessoa melhor, e que mesmo tudo aquilo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, aquela raiva, aquele sentimento, sabe, que magoou muito você, porque eu sei que você fez tudo por amor, que não faltou absolutamente uma vírgula de amor no teu coração para dar para o teu filho. E, infelizmente, ele não teve a capacidade de reconhecer esse amor que você tem por ele. E naquele momento, ele não soube como te devolver isso. Mas agora, em recuperação, ele vai saber. Vou dizer para vocês, uma das coisas que mais me marcou na minha recuperação, que me marca até hoje, um dia, eu dei uma geladeira de presente para minha mãe. Ela precisava de uma geladeira. E aí, né, Dri? Nós compramos uma geladeira e levamos para ela. A loja lá levou, né? E aquela mulher, ela não era geladeira, ela não estava feliz pela geladeira, ela estava feliz porque o filho dela, pela primeira vez na vida, valorizou-a, dando a ela um presente. Porque pela primeira vez na vida, aquele filho que estava perdido, deu sinais de que poderia ser um filho que realmente a valorizasse, conforme ela merecia ser valorizada. A geladeira era só uma expressão da alegria que ela estava sentindo. E aí, eu fiz uma promessa para mim, que todas as vezes que Deus me desse o privilégio de abraçar uma mãe, chorando, por não acreditar que o filho dela poderia sair das drogas, que Ele me desse a alegria de fazer isso, de dar um abraço nessa mãe,
que eu estaria sempre de braços abertos. Porque isso ninguém fez pela minha mãe. Porque minha mãe, ela viveu 35 anos com um alcoólico, que morreu pelo uso do álcool, que sofreu todas as dores que uma mulher sofre de ser maltratada, de ser desvalorizada, de não ser respeitada pelo marido. Ela sofreu por mais 14 anos com um filho usuário de substância química. Essa mulher tem 87 anos. Ela sofreu tudo que uma mãe, que uma mulher poderia sofrer. Então hoje, ela ainda está entre nós, ela ainda está viva, muito debilitada, mas é por ela e pelo abraço que ninguém deu a ela, que eu estou aqui. Para dizer para você, mamãe, que teu filho um dia vai ter a mesma oportunidade que eu tive de ser uma pessoa melhor. Não desista do teu filho. Por mais besteira, por mais erros que ele cometa, não desista. Porque ninguém sabe a hora que Deus vai passar e vai tocar no coração dele. Assim como um dia tocou no meu. Eu era um morador de uma família, um filho de uma família super religiosa, com muitos valores morais, mas a minha doença falou mais alto. Até que eu cheguei num fundo de poço e fui morar na rua. E assim como alguns irmãos que eu vejo andar na rua e morando na rua, um dia eu também cheguei lá. Para que o nosso querido amigo Jesus passasse e falasse assim, através de uma outra pessoa, Fabinho, porque lá em São João da Boa Vista, eu moro em Serra Negra, tá? Mas eu sou de São João da Boa Vista. Fabinho, você está doente. Nunca ninguém tinha falado para mim que eu estava doente. Sempre me chamaram de sem vergonha, de pingaiada, de maconheiro, de aqueles adjetivos todos, né, que todos conhecem. Mas um dia me chamaram de doente. Eu falei, cara, eu acho que eu estou doente mesmo, porque não é possível chegar na onde eu cheguei. Não é? E aí eu fui me tratar, lá em 1997, lá em Taquaritinga, lá no interior de São Paulo. E ali eu conheci um pouco da minha doença. Pelo menos aquilo que eu conheci e que eu respeito e acredito, é o que me mantém em recuperação até hoje. Que eu sou um doente físico, mental e espiritual. Que o meu problema não é somente a droga ou o álcool. Tenho, sim, uma predisposição ao uso de álcool e de drogas, uma predisposição vinda de alguém, e a minha família tem pedigree dos dois lados, sabe? Ah, coisa feia, principalmente no álcool, né? Dos 4, essa porcaria nasceu com defeito. Essa porcaria nasceu doente. E a doença do auto-engano, a doença da mentira, a doença da enganação, da manipulação, a doença, sabe, foi tomando conta. Cada vez que eu usava um pouquinho, mais vontade eu tinha de usar mais um pouquinho. E quanto mais eu usava, mais vontade eu tinha de continuar usando. E lá, em 1997, eu descobri que eu era, ou que eu sou, ou que eu estou um dependente químico. E o que é dependência química? Dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
Então já não é mais a sem-vergonhice, é a doença. Uma doença compulsiva, progressiva, multifatorial. Então quer dizer que não existe apenas um fator que faz a pessoa perder o controle da vida e entrar de fundo, de cabeça no álcool e nas drogas. E de fins fatais. Que o Fábio nasceu com a predisposição ao uso de drogas e toda vez que ele usava, ele queria usar mais. Até que chegou um dia, num momento, ele teve um despertar químico que ele perdeu o controle da vida dele. O que é um despertar químico? É quando todas as células do meu organismo se intoxicaram com as drogas. Nós somos, o ser humano ele é constituído de mais de trilhões de células. Então o Fábio, ele ia usando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, um pouquinho no outro ano. Toda festa tinha que ter a bebida alcoólica, tinha que ter a droga. Todo aniversário, morreu alguém, vamos no velório, vamos. Mas vamos usar droga primeiro. Meu pai morreu, eu estava carregando o caixão dele, tinha usado droga. Minha filha nasceu, eu fui buscá-los no hospital, eu tinha usado droga. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ter droga. Porque ali já não era mais o Fábio, era a droga. Não sei se você, pai, se você, mãe, você já pensou assim, nossa, esse não é meu filho. Essa pessoa que está no corpo dele é uma outra pessoa, porque ele não era assim. Ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa que prestativa, que tentava ajudar. O que aconteceu? O que aconteceu para ele perder o controle da vida? Aconteceu que ele se intoxicou totalmente. E a hora que ele intoxicou totalmente as trilhões de células do organismo, ele perdeu o controle da vida. E ele passou a viver para as drogas e pelas drogas, para o álcool, pelo álcool. E se ele tiver que roubar, ele rouba. Se ele tiver que matar, ele mata. Se ele tiver que passar a perna, ele passa. Se ele tiver que mexer na tua bolsa, ele mexe. O que ele precisar fazer para combater a necessidade física que o corpo dele pede, ele vai fazer. Até que ele encontre a recuperação. Essa é a doença física. Mas existe também a doença mental. Que todos nós que usamos drogas tivemos algum problema cognitivo que nós vamos ter que levar para o resto da nossa vida. Nós tivemos muitos problemas relacionados a prazer. E é por isso que muita gente transfere a compulsão das drogas para dinheiro, para sexo, para jogo, para alimentação, para uma série de outros canais, que são os mesmos canais receptivos de prazer que o álcool e a droga traz. E aí, eu tenho que trabalhar a minha cabeça. Eu tenho que trabalhar meus pensamentos. A droga me trouxe problemas que nunca mais serão corrigidos. Queimou um pouco do software. Por isso que nós nunca vamos ser careta. Nós vamos sempre ser meio atrapalhado. Mesmo sem usar droga. Entendeu? Fora outros irmãos que nós tivemos, não é? Outras tantas pessoas que por causa de problemas mentais, nunca mais se tornaram produtivos, ficaram lesados, e terão que conviver assim para o resto da vida. Então é necessário trabalhar também a saúde mental. Mas o pior de tudo eu ainda não falei, que é a doença do comportamento. Essa é difícil. Sabe por quê? Porque eu posso parar de usar droga,
mas a droga de vida é difícil de sair de mim, sabe? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Ninguém precisa levantar a mão, não, senão eu vou saber quem que é. Dependente químico é mentiroso, é manipulador, é autopiedoso. Oh, todo mundo é contra eu, meu patrão, meu pai, minha mãe, minha namorada, todo mundo é ruim, só eu que sou bom. Dependente químico é orgulhoso, não aceita que está quebrando a cara. Por isso que a gente diz que é a doença do auto-engano. O cara está quebrando a cara todos os dias. Ele entra no ringue para lutar, apanha, sai arrebentado. No outro dia ele está lá lutando de novo. Porque ele acha que uma hora ele vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque a droga é mais forte. Ele não vai conseguir lutar contra isso. Ele pode lutar contra os seus defeitos morais. E aí é que pega. Porque, às vezes, esses defeitos morais, eles estão tão enraizados, sabe? Que aí que eu disse lá no início da nossa fala, talvez leve uma vida inteira para se modificar. Para essa pessoa deixar de ser ou ter os comportamentos de ativa, de uso de droga. Os maiores erros que eu cometi na minha vida, eu já estava há 7 anos sem usar droga. Os maiores erros. Por quê? Porque eu achava que o meu problema era parar de usar droga. Eu parei de usar droga. Mas continuei vivendo uma vida de droga, uma vida de mentira, uma vida de manipulação, de enrolação, de querer gastar mais do que ganhava, de querer ter mais do que eu podia, de transferir toda a minha compulsividade da cocaína, perdão pela palavra, mas só para contextualizar um pouco mais, toda a compulsividade que essa droga me trazia para dinheiro. Eu arrumei uma dívida gigantesca. E toda a compulsividade que eu tinha pela droga, eu lembro que teve um dia que eu acordei e falava assim, meu Deus do céu, tudo de novo. Só que agora por dinheiro, toda a compulsividade da droga agora está no dinheiro. Antes eu acordava e pensava, o que eu vou fazer para conseguir arrumar dinheiro para usar droga? Agora, o que eu vou fazer para arrumar dinheiro para pagar os cheques que vão cair hoje? Então, eu piorava, fazia mais uma dívida para pagar aquela anterior. E até que a bola de neve cresceu e explodiu. E até o terreno do Amor Exigente de São João da Boa Vista eu vendi. Para vocês terem uma ideia. Do que é essa doença. Do quanto essa doença é prejudicial. Se eu não tomo conta, se eu não me cuido, se eu não aprendo o que ela pode fazer na minha vida. E aí, eu tenho 2 caminhos. Ou eu começo de novo, ou eu volto para as drogas. Porque a queda moral já aconteceu. Só que eu escolhi o caminho mais difícil. Que foi acreditar nessa programação. Que foi acreditar que se eu gerar uma crise, ela pode ser bem sucedida se eu tiver força de vontade e realmente vontade de mudar. Vontade de mudar. Vontade de ser uma pessoa melhor. Realmente uma pessoa melhor. Não aquele que chega aqui quando faz a abertura da reunião, como é que você está? Eu estou cada vez melhor. Será? Será que realmente eu estou cada vez melhor? Ou estou continuando vivendo uma vida de mentira? Será que eu realmente estou preparado para tomar as atitudes que eu preciso tomar a meu favor? Deixar de ser egoísta comigo mesmo.
E começar a cuidar melhor desse ser único, desse ser especial, que só tem um no planeta igual, que sou eu mesmo. Será que nós realmente estamos lutando para uma vida cada vez melhor? Ou será que assim como aquele que usa a droga, mente para si mesmo, dizendo que está tudo bem, que amanhã tudo passa, que amanhã resolve, que amanhã vai dar certo? Eu não cheguei no amor exigente por causa de um filho. Eu cheguei no amor exigente por causa de mim. Porque um dia, lá em 1997, na metade do meu tratamento, eu conheci o Padre Haroldo, conheci a Dona Mara, que eles foram fazer uma visita lá na comunidade terapêutica onde eu estava. E eu, escutando aquela mulher falar, eu falei, nossa, que mulher maravilhosa, que pessoa diferente. O padre, então, meu Deus, é um homem que dedicou a vida dele para salvar a vida de outras pessoas. Quando terminou a fala deles, eu falei para a Dona Mara assim, Dona Mara, um dia, quando eu sair daqui, eu quero montar um grupo de amor exigente. Sabe para quê? Para entender o tamanho do amor que um pai e uma mãe têm pelo seu filho, que muitas vezes faz muito mais do que deveria e do que ele merecia que tivesse sendo feito para ele. Mas eu não posso esquecer que hoje eu sou pai. Eu não posso esquecer que hoje eu tenho 3 filhos. E que meus filhos também têm características genéticas, assim como eu. E um deles não nasceu estragado, nasceu doente. E essa doença que meu filho tem, que é a mesma que eu tenho, hoje está me fazendo sofrer. Mas eu não perco a esperança. Hoje, como pai de um dependente químico, eu luto assim como você, para tentar ser o melhor que eu posso ser para o meu filho. Eu escorrego, eu recaio, eu tomo bronca da minha mulher, ela aponta o dedo para mim quando ela vê que eu estou sendo muito facilitador para ele. Mas eu amo demais meus filhos. Eu amo demais o Pedro, meu menino de ouro, que no meio de um congresso, para 1000 pessoas, ele levantou, foi lá e falou para 1000 pessoas o projeto que ele tem, de levar a mensagem, de levar informação para as escolas, de uma maneira aonde o jovem da idade dele vai entender sobre dependência química de uma maneira positiva e não uma maneira careta, que nem os mais velhos costumavam fazer. E hoje eu sou mais velho também, aí já complicou. Mas, assim, eu não tenho um filho só, eu tenho 3. Independente se um deles está num caminho que não é legal, eu não posso esquecer dos outros 2, que me dão orgulho e alegria. Eu não posso somente olhar e virar o foco só para aquele que é o problema, porque senão eu vou estar sendo injusto com os outros. E isso está me trazendo uma coisa muito grande, uma coisa muito boa. Eu estou tendo que repensar toda a minha vida para que eu possa ser um pai de verdade para os meus filhos. Um homem que, independente dos erros do passado, é o melhor pai do mundo para eles. Porque meus filhos nunca me viram usar droga. Meus filhos nunca me viram beber.
Meus filhos só me veem trabalhando, lutando para pagar as contas e sendo um bom pai, e sendo um bom exemplo. Meus filhos nunca me viram sair de um trabalho e ir para um boteco. Eu só saio de casa para duas coisas, ou para trabalhar ou para ir no Amor Exigente. Ou para tomar café à tarde com a minha mulher. Todo dia. Só para isso. Sabe por quê? Porque se amanhã ou depois eu tiver que ser confrontado por algum deles, nenhum deles vai poder dizer para mim assim, mas também você usa droga, que moral que você tem para falar comigo? Você bebe, que moral que você tem para falar comigo? Pelo menos peso na minha consciência eu não vou ter. Eu vou fazer tudo o que eu posso, mas peso na consciência eu não vou ter, porque eu não sou mau exemplo. Porque a vida, em sobriedade, está me ensinando a ser um bom pai, a ser um baita marido, a ser um baita de um filho para minha mãe. Porque o sonho dela era ver o Juninho dela como ele está hoje. Porque a vida é muito mais bonita ser vivida sem a droga, sem o álcool. A vida, ela tem outro sabor quando eu consigo andar de cabeça erguida. Quando eu consigo olhar para os outros e dizer assim, não, eu errei sim, vou fazer de novo para que eu não erre novamente. E não ficar enrolando, sabe, mentindo, manipulando, transferindo para os outros a responsabilidade das coisas que são minhas, da minha vida. A recuperação, a sobriedade, ela nos traz vida nova, independente se eu ainda tenho ou não problema, se eu carrego ainda um monte de dor do meu passado, independente se a vida me cobra responsabilidades e de coisas erradas que eu fiz no meu passado. Hoje eu sou um homem capaz de assumir responsabilidades pelos erros que eu cometo. Quando a gente é convidado para ir em live falar de recuperação e alguém vira para mim e fala, tem lapsos de recaída. Desculpa, tem recaída. Tem lapso nenhum. Não tem, não, ou está recuperação ou não está. Não tem meia mulher grávida. Pelo menos foi assim que eu aprendi lá 27 anos atrás. Ou você está em recuperação, ou você não está em recuperação. E se eu recair, não tem problema nenhum. Amanhã eu começo de novo. E eu levanto a cabeça e vou até o dia que eu conseguir encontrar alguma coisa que me traga o prazer que a droga me trazia. Eu encontrei. Eu vou dizer para você que não existe droga absolutamente nenhuma capaz de me dar o prazer de sair da minha casa, deixar meus 3 cachorros lá, a minha cama, que eu adoro, a minha varanda, que eu adoro, o meu trabalho, o meu escritório, que eu adoro, para estar aqui falando com vocês. Não tem droga nenhuma capaz de me dar o prazer de estar aqui, sendo útil, levando a mensagem de que vale a pena, por mais difícil que seja parar de usar droga, vale a pena cada dia limpo. Vale a pena cada dia que eu acordo e escuto o passarinho cantar, porque antes nem isso me dava prazer. Porque quando o passarinho cantava, eu ainda estava acordado e não tinha nem dormido. E aí me dava uma angústia de escutar as pessoas saindo para trabalhar, minha mãe levantando para fazer as coisas dela, e eu ainda estava acordado, com o olho estatelado. E quando o passarinho cantava, eu tinha uma... Ai, passarinho, por que você acordou tão cedo? Hoje não.
Hoje o passarinho canta, o que eu faço? Quando eu saio, eu canto junto. Eu assobio, se ele demora, eu começo a assobiar antes dele. Porque é uma delícia ouvir o passarinho cantar. É uma delícia olhar para minha mãe e ela olhar para mim com aquele ar de, sabe, de satisfação, do filho ter saído da lama e está vivo, e está aqui, e está dando testemunho, e está falando o quanto vale a pena todo o investimento que ela fez, toda a dor que ela passou para que ela hoje pudesse ver o filho dela bem. Quando eu lembro da minha mãe, lá no passado, eu lembro dela apanhando do meu pai, eu lembro dela sendo maltratada, sendo desvalorizada, sendo mal cuidada. E era muito triste ver aquela situação. Pior ainda, foi ter crescido e ter continuado durante um tempo dando esse desgosto para ela. Mas a vida me deu a oportunidade de começar de novo, de poder mostrar para minha mãe que aquele filho não era porcaria, que aquele filho, ele doente, ele foi capaz de se reconhecer doente e lutar com a força que ele tinha para recuperar a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde moral. E você, mãe, você também pode ter esse prazer, essa alegria. E eu te digo, você vai ter esse prazer, essa alegria. Não perca a tua esperança. Nunca perca a tua fé. Nunca deixe de acreditar que você é a pessoa mais importante do mundo para o teu filho. E que independente se nesse momento ele não está conseguindo reconhecer isso, lá na frente ele vai reconhecer. E se nesse momento ele não é capaz, porque a doença dele não permite enxergar isso, lá dentro, ele sabe o valor que você tem, a importância que você tem, o quanto você, mãe, é especial, o quanto você, mãe, é extraordinária, é a única pessoa capaz de pular no rio se eu estiver morrendo afogado. Meu amigo não vai fazer isso, mas a minha mãe faz. O meu melhor amigo não pularia no rio para salvar a minha vida. A minha mãe, ela luta com o jacaré, se precisar. Ela se joga para o jacaré comê-la, para que ele não venha e me coma. A minha mãe é a única a fazer isso. Meu pai não sei se faria. Meu pai iria primeiro olhar se tinha um tronco perto. A minha mãe não. A minha mãe se jogaria de cabeça na água. Porque mãe é maravilhosa. Mãe é a forma mais próxima. Tem como levantar? Não. É a forma mais próxima dessa imagem aqui, ó. Mãe, a mãe do céu, a mãe de Jesus, aquela que nunca abandonou o filho, aquela que sempre vai estar do lado, que sempre vai estar torcendo, que sempre vai estar
Nossa, ele é meu filho. Ele é meu filho. Por pior que ele possa ser. Por pior que ele possa estar. Não perca a esperança. Não perca a esperança de ver o teu filho reconstruído. E seja para ele exatamente o que você é. A coluna principal. A coluna aonde ele sabe que não por aquilo que você faz, mas por quem você é, pelo teu caráter, pela tua dignidade, pela tua postura de mãe. É esse ser humano que eu quero ter como exemplo, para que eu possa ser exemplo para um dia quando eu tiver meus filhos. É para você, mãe, essa nossa fala de hoje. Uma fala que não é decorada, mas é uma fala que é tirada de dentro do meu coração, para que você saiba a importância que você tem para a tua família, para que você saiba o valor que você tem como mulher, o quanto que talvez você não tenha percebido o valor que tem, ao invés de ficar esperando que os outros a valorizem como você merece ser valorizada. E isso o amor exigente nos orienta. Não a nos colocarmos apenas e tão somente acima de qualquer um, mas que a gente aprenda a se valorizar, a se cuidar, a se amar. Tem uma frase de Shakespeare que termina assim: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém venha lhe trazer flores. Planta o teu jardim, decora a tua vida, mesmo com pouco que você tem, decore ela com coisas boas, faça por você aquilo que talvez os outros não tenham capacidade de fazer. Não transfira para ninguém a importância que você tem. Aprenda a se amar, mas antes, aprenda o valor que você tem. Aprenda o quanto é importante, o quanto você é importante para si mesma. Aprenda que você também tem direitos. Aprenda que você também merece. Que você merece se cuidar. Que você merece se valorizar. Que você merece, sim, uma hora para você do teu dia. Que você merece, sim, comprar aquele batonzinho, aquela roupa que você gostaria, mesmo que você tenha que, para isso, deixar de comprar alguma coisa para o outro, mas compra para você. Cuida de você. Ame-se. Valorize-se. Coloque-se em primeiro lugar. Porque quando você conseguir alcançar essa dádiva de se colocar em primeiro lugar, aí sim, as pessoas vão começar a te valorizar da maneira em que você merece ser valorizada. Agora, se você ficar esperando que alguém venha fazer para você aquilo que é da sua obrigação fazer por você mesmo, aí desculpa, você está dando poder demais para as outras pessoas. Você está dando poder para os outros de te fazer feliz. E os outros não têm esse poder. Talvez eles tenham o poder de te fazer infeliz. Porque a gente deposita tanta esperança nos outros, não é? A gente delega tanta responsabilidade para os outros, e a gente esquece que a pessoa mais importante desse mundo sou eu mesmo. E aí, vou dizer para você, minha mãe hoje, ela tem 87 anos. Ela tem metade do intestino. Ela é magrinha, fraquinha, está sempre doente. Mas quando eu vou lá para São João e olho para ela,
Eu falo, meu Deus, que força que teve essa mulher. Que força que essa mulher tem. Porque mesmo com todas as limitações físicas, ela está viva, porque ela dedicou, a partir do momento que o filho dela entrou em recuperação, ela dedicou a vida para ela mesma. Ela foi fazer esporte, ela jogava vôlei da melhor idade, ela viajava, ela ia para teatro, ela ia passear. Vou contar uma coisa para vocês aqui, mas vocês não espalham, tá? Ela arrumou até um namorado. E agora é o seguinte, eu não posso mais ir na minha casa de sexta-feira. Porque de sexta-feira o namorado dela está lá. O namorado dela é um namorado de infância. Que eles eram namorados na infância. E lá, né, há 80 anos atrás, as famílias arrumavam, né? Você não podia muitas vezes ter um namorado que você queria. Então, a mãe do namorado dela arrumou uma outra namorada para ele, eles casaram, ela casou com meu pai, cada um foi viver sua vida, e hoje eles estão namorando. Com 87 anos os dois, não é? Se falam todo dia. Um manda recadinho, coraçãozinho, aquelas coisas de adolescente. Sabe? Poxa, que legal ver isso. Ela permitiu, mesmo com todas as dificuldades que ela passou, ela se permitiu voltar a viver. Ela se permitiu se cuidar. E às vezes, mesmo na situação que ela está, eu ligo para ela, ela não atende. Aí eu fico insistindo. Aí chega uma hora que eu fico preocupado, né? Aí a hora que ela atende, eu falo, mãe, onde você estava? Ela estava fazendo caminhada. Eu falei, ela vai caminhando assim, ó, tateando as paredes de vez em quando. Mas ela vai. Sabe, ela mora sozinha. Ela não quer ter ninguém acompanhante, porque ela ainda acha que ela é capaz. E eu quero que ela acredite que ela seja, porque ela é. Sabe, você já se viu lá na frente, quando seus filhos crescerem, forem adultos, tiverem suas vidas, e vocês tiverem a possibilidade que com saúde, terem uma vida plena, uma vida boa de ser vivida, uma vida que valeu a pena, que quando você olhar para trás, e você vai olhar e vai falar assim, foi fácil não, mas valeu a pena. Porque quando eu for embora desse mundo, eu vou embora melhor do que eu cheguei. É isso que você vai falar para você mesmo. E assim, estamos quase chegando no fim, faltam mais 2 horas. Assim, quando nós não estivermos mais aqui, quando nós tivermos que prestar contas, alguns acham que é para São Pedro, né? Mas quando a gente tiver que prestar conta da nossa vida, a gente tem a obrigação de prestar conta e falar assim, talvez eu não tenha feito tudo que eu podia, mas eu lutei com todas as forças que eu tinha para ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque você não vai prestar conta com ninguém, não. Você vai prestar conta com a tua consciência. Porque é ela que fala através de Deus conosco. Você já reparou que quando você vai deitar na cama, e a consciência começa a te cobrar por uma coisa errada, enquanto você não muda e não para de fazer aquela coisa errada, a consciência não para de te cobrar, é Deus. É o único canal, ou melhor, é um dos canais de comunicação com a espiritualidade. É a nossa consciência. E é para ela que eu vou ter que prestar conta quando fechar as portas do caixão e eu tiver que vagar na espiritualidade. E é lá que eu vou dizer para mim assim, tudo valeu a pena. E é lá, mãe, que você vai dizer assim,
Eu fiz tudo o que eu podia, de acordo com aquilo, com as minhas possibilidades. Eu lutei com todas as forças para ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo, o melhor ser humano que eu poderia ser. Eu lutei para ser e consegui. E tudo valeu. E valeu a pena os minutos em que ficamos juntos. E valeu a pena os 500 quilômetros para vir e os 500 que eu vou ter que voltar, que nós teremos que voltar. Porque eu vou embora daqui com mais um monte de pessoas guardadas no meu coração. Porque eu vou embora daqui mais rico do que eu cheguei. Mais rico de coisas que o dinheiro não compra. Mais rico de valores que eu não tinha no passado. Lembra que eu falei que o meu ouvido está mais perto da minha boca e que quando eu falo para mim primeiro ouvir. Eu vou embora daqui melhor do que eu cheguei. Eu vou embora daqui um ser humano melhor, porque eu conheci pessoas extraordinárias, pessoas fantásticas, pessoas simples, capazes de fazer coisas extraordinárias, pessoas que são capazes de transformar a sua vida, de serem pessoas melhores para si próprio, de ser uma mãe que quando eu levantar e lembrar dela e falar assim, mãe, como você é importante na minha vida. Vem cá, Adriana. E lembrar que quando você tem uma companheira do teu lado, que você valoriza e cuida. E lembrar que a pessoa mais importante da sua vida é aquela que escolheu ficar do teu lado. Não pelo valor financeiro, mas por lutar juntos, por construirmos juntos uma família, por sermos hoje pai e mãe de um filho maravilhoso, de termos tido o privilégio de criar uma família e de sermos exemplo. Aí valeu tudo a pena. Tudo valeu. É por ela também. Por essa pessoa especial que Deus me deu. Que no momento em que eu não tinha absolutamente nada, que eu estava reconstruindo a minha vida, há 17 anos atrás, que eu disse assim para ela, o que você quer comigo? Eu não tenho onde cair morto. Estou devendo para todo mundo, estou tendo que recomeçar a minha vida. O que você quer ficar do meu lado? Vai viver tua vida, vai curtir, arruma uma pessoa melhor. Ela falou assim, não, eu não estou com você por causa de dinheiro, eu estou com você porque eu te amo. Sabe? E hoje nós estamos colhendo os nossos frutos, de toda a luta, de todo o valor, de tudo que nós estamos conseguindo construir juntos. Não é? Não só materialmente, porque materialmente Deus tem dado muito mais do que a gente precisa, mas moralmente. Nós crescemos juntos, nós somos amigos de infância, que crescemos juntos, famílias muito próximas, e que Deus, nós éramos as ovelhas negras da nossa família. E hoje nós somos o exemplo para eles, de determinação, de força, de vontade, de luta, de união, de apoio. É isso que eu desejo para vocês. Primeiro, que vocês nunca desistam. Nunca desistam dos filhos de vocês, do marido de vocês, da mulher de vocês. Que a gente possa ter a humildade de aprendermos juntos o quanto a humildade nos faz crescer. O quanto sabemos pouco, mas o quanto que se nós quisermos e tivermos mente aberta e boa vontade, a gente aprende, mesmo com as dores que a gente carrega,
em nossas vidas. Tá bom? Muito obrigado pelo silêncio de vocês. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigado.